A Rádio Web Fraternidade apresenta Falando de Espiritismo, com a expositora e escritora espírita Sueli Caldas Schubert. Olá, amigos ouvintes da Web Rádio Fraternidade. Estamos começando o nosso programa Falando de Espiritismo com Sueli Caldas Schubert. A todos, votos de muita paz. O nosso tema inicial é a respeito do capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. É o item 7. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante em que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que esta vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele o reservou para outros tempos, a fazê-lo tornar-se conhecido. Vamos trazer agora as nossas perguntas para atendermos o pedido dos ouvintes. Em primeiro lugar, nós vamos trazer o agradecimento de uma pessoa que vai depois dar o seu nome de José, que é da cidade de Caieiras, em São Paulo. Eu acho que é cidade, né? Não sei se é bairro, como eu tenho pouco conhecimento de São Paulo. Mas ele está agradecendo pela existência da rádio, da Web Fraternidade, que tem contribuído muito para trazer conhecimento acerca do Evangelho do Cristo e também o encaminhamento ao conhecimento da vida, a razão e o porquê de estarmos aqui, as nossas funções nesse tempo, para melhor compreendermos a vida e também a nossa vida e também a dos nossos semelhantes. Ele dá graças a Deus e diz que esse programa, citando os nomes da Senhora Divina e do Rubens, porque dedicam muito carinho aos ouvintes. Mas ele também está pedindo orações. E diz que o campo afetivo da vida dele está um pouco confuso, pois as pessoas se aproximam, são até de boa educação e gentis, mas de repente somem. Ele diz que procura ser agradável com essas pessoas, mas que não acabam definindo nada, o que o leva a ficar muito desiludido, achando que falou algo errado, que não agradou, ou as pessoas estão brincando com ele. Pede orações nesse sentido. Como eu disse, é o nosso ouvinte José. Muito bem, José. É claro que essa busca que você está dizendo aqui é também a da maioria das pessoas no mundo. Você agradece, e é muito importante agradecer à Rádio Fraternidade, porque nós sabemos da importância dessa programação que ela apresenta. Por outro lado, quando você pede as orações, você menciona que, especialmente no campo afetivo, você tem sentido muita dificuldade, que as pessoas se aproximam, que ficam, aí pelo que você diz aqui, nos dá a entender que você acaba tendo uma amizade por essas pessoas, mas depois não há uma permanência, uma continuidade dessa amizade ou um afeto que possa estar surgindo. E aí você começa a fazer uma avaliação. Se foi você que errou, se você que não foi tão gentil, que não foi tão educado, que falou qualquer coisa errada.
Nós sabemos que a fazer uma análise da nossa vida, observar se nós cometemos erros, isso durante a vida é importante para corrigirmos, para nos tornarmos pessoas melhores. Você está fazendo essa avaliação exatamente porque se sente, de repente, desiludido, desapontado, com pessoas que não voltam mais. Mas durante a vida, as pessoas, a maioria das criaturas, tem essa experiência que você colocou aqui. Muitas pessoas vêm à nossa vida e nós nos apegamos, às vezes, a essas pessoas, mas de repente elas vão desaparecendo, os contatos desaparecem, nós não temos mais conhecimento daquela criatura e tudo vai esmaecendo. Isso é natural da vida. Aqueles que ficam, aqueles que prosseguem conosco, que estão caminhando ao nosso lado, esses são os mais importantes para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e também para ajudá-los, porque cada um de nós tem uma tarefa, especialmente porque a doutrina espírita, como diz o início do texto que eu mencionei, ela dilata o pensamento, ela expande o nosso pensamento. Nós começamos a pensar não mais em alguma coisa pequena, alguma coisa que não tenha um significado mais profundo. Exatamente porque a doutrina nos vai mostrando aspectos que até então nós nem sequer imaginávamos. A nossa responsabilidade, a nossa presença na vida de pessoas que convivem conosco. A nossa presença, ela precisa também ser melhorada, vamos dizer aprimorada. Vamos fazer uma avaliação se eu estou indo bem com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que cruzam a minha jornada, porque aí eu posso melhorar também, posso ter uma doação maior, quem sabe, e praticar a caridade. A caridade é uma prática que abrange não apenas fazer uma doação em dinheiro, cesta básica, roupas, essas coisas, mas, sobretudo, uma caridade da palavra, uma caridade do acolhimento das pessoas que vêm nos buscar, que vêm pedir alguma coisa, essa caridade com a família. Às vezes a pessoa esquece da família. Na rua, na sociedade, na vida profissional, é uma pessoa muito boa, muito educada, muito gentil. Mas dentro de casa esquece isso tudo. Não estou dizendo que é o seu caso. Estamos falando no sentido geral. Esquece disso tudo e acaba sendo uma pessoa que incomoda os familiares, que está sempre cheio de problemas, sempre se lamentando, sempre queixando, sempre achando tudo ruim. Essa é a nossa opinião nesse momento, porque se a doutrina espírita nos está ensinando tantas coisas, é claro que nós podemos aprimorar a nossa conduta, tratar melhor a nossa família, as pessoas que se aproximam de nós, procurar ter mais solidariedade, mais fraternidade, mais amor. Muitas vezes o que falta é isso, aprender a doar esse sentimento que existe dentro de cada um de nós, o amor ao próximo, que tem uma variação imensa, nós podemos dizer, a solidariedade, a fraternidade, a caridade, a bondade, tudo isso são expressões do amor. Que nós possamos usar bastante isso. E a você, José, que nos escreveu, que Deus te abençoe. E tenha certeza de que você pode, com o tempo, conhecer alguém que vai ficar ao seu lado, mais de uma pessoa, formar um elo muito grande com outras criaturas e assim por diante. Prossiga com bom ânimo e bem motivado. Muita paz. A Rádio Web Fraternidade apresentou o programa Falando de Espiritismo, com a expositora e escritora espírita Sueli Caldas Schubert. Você pode interagir com o programa. Envie seu comentário e pergunta para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br.